2 milhões de pessoas brincando nas ruas, 500 mil visitantes, 210 mil empregos gerados. Esses são os números gerais do Carnaval de Salvador, a maior festa popular do planeta. E é sobre a economia dessa festa que nós vamos conversar no TV Debate desta noite. E para conversar sobre esse assunto, nós temos aqui na mesa André Luiz Cardoso, economista. Boa noite, André. Boa noite. Temos o nosso secretário estadual de turismo, Domingos Leonelli. Boa noite. E o empresário, diretor da Central do Carnaval, Joaquim Neri. Boa noite, Robson. Nosso convidado de sempre quando o assunto é carnaval, não é isso, Neri? É, sempre presente. Bom, eu vou começar pelo economista André Luiz. André, a gente conversava um pouquinho antes do programa e você dizia que uma das coisas que precisaria ser feita era um banco de dados mais completo justamente sobre esses números do carnaval, né? Até que ponto existe essa carência e ela prejudica a organização da festa? Bom, o banco de dados ele é essencial para você montar uma série de estatísticas a respeito do carnaval que hoje elas são normalmente oficiais. Então você poderia comparar esses dados entre os dados dos oficiais e os dados feitos pelos estudantes, os acadêmicos, as empresas que gostariam de utilizar esses dados para fazer inferências sobre seus negócios. Então esse banco de dados ele poderia suprir uma série de necessidades de informações que normalmente as informações sobre o carnaval, basicamente elas são informações oficiais. Secretário, a Secretaria tem os números relacionados à atividade da Secretaria, não é? E esses números, de certa forma, ajudam na eficiência do investimento. O senhor concorda com o André de que existe uma carência de um aprofundamento maior no levantamento desses dados? Concordo, aliás, isso não é só para o carnaval, não. A Bahia precisa investir ainda mais em pesquisas. Algumas dessas pesquisas não devem ser feitas pelo governo, devem ser feitas até por entidades independentes que dão não que tenha maior confiabilidade, mas elas têm mais agilidade até para fazer certas pesquisas do que o governo, que tem que licitar, que tem que, para contratar essa licitação, é todo um processo complexo. Mas nós fizemos pesquisas para o carnaval, quando nós assumimos o governo em 2007, no site da Bahia Tussa tinha lá que Salvador recebia 1 milhão de turistas, né? Eu achava que era uma coisa que qualquer pessoa que entendesse o mercado turístico conferia com a oferta de leitos em Salvador e via que era meio difícil, 35 mil leitos receberem 1 milhão de turistas, ainda que 2/3 fiquem fora dos hotéis e sim em casas de família, etc., mas não fechava a conta, né? Então nós promovemos uma primeira pesquisa que foi fundamental, eu acho que hoje nos dá uma base bastante razoável para sustentar um planejamento, você precisa de dados consistentes. Então nós fizemos uma pesquisa em todos os meios de hospedagem cadastrados, no cadastro oficial do Ministério. E constatamos que cerca de vem evoluindo de ano para ano. No primeiro ano haviam 120 mil pessoas hospedadas efetivamente em hotéis, né? Isso dava quase 400 mil, se você for extrapolar, fazer essa dedução, que é normal em grandes festas, não só no carnaval daqui, mas em grandes acontecimentos. Se você tem grandes eventos, você tem 2/3 dos visitantes ficam em casas de família, em casas alugadas, em casas de amigos, em apartamentos que são, na verdade, funcionam como hospedaria sempre, alugam sempre, mas que não são cadastrados como meio de hospedagem. Então, nós hoje temos uma ideia bastante aproximada, bastante concreta, digamos assim, bastante confiável, de que nós temos cerca de 500 mil, alguma coisa como 500 mil visitantes, turistas, considerados pela OMT como aqueles sujeitos que vêm mais acima de 100 quilômetros, que passa 24 horas num lugar, né, e que dorme, se alimenta, enfim, que exerce uma atividade econômica fora da área da sua residência. Neri, muitos desses turistas, quase todos, né, vêm atraídos pelas entidades carnavalescas diretamente. E existe, inclusive, não é só um trabalho de espera, né? Hoje, a estrutura que vocês têm para isso não é só de esperar que venha bater na porta. Existe braço dessas entidades em outros estados trabalhando para isso, né? Qual é o percentual de participantes, por exemplo, num bloco tradicional de gente que vem de fora?
Robson, primeiro, não é atraído pelas entidades carnavalescas, e sim pelo fenômeno carnaval como um todo. Mas né? eu falo assim, negociado diretamente com a entidade. Quer dizer, a entidade se torna o principal atrativo e o link para que essa pessoa venha visitar. Por exemplo, num bloco como o Camaleão, por exemplo. Eu acho que o papel principal aí das entidades e dos artistas, sobretudo, está no papel de divulgação. Os artistas baianos, eles são extremamente bairristas no que diz respeito ao Carnaval de Salvador. Então, em todas as apresentações que eles fazem lá fora, eles estão a todo momento vendendo o Carnaval e intimando as pessoas a vir para o Carnaval. Verdade. Então, muitas vezes o depoimento do Fulião que está lá em São Paulo, Rio, etc., ele é um depoimento de quem gostaria de vir e não se concretiza, porque nem todos podem vir, claro. Mas você perguntou a questão do percentual, varia muito de bloco para bloco, mas a gente tem, em média, algo em torno de 30% significativo, de turistas. né? É significativo, claro. Existem blocos em que esse percentual ultrapassa 50%, chega a 60%, etc. Mas, na média, você tem em torno de 30% de turistas, 70% de baianos, nos blocos de carnaval. Quantas pessoas nós temos brincando em blocos hoje em Salvador, no carnaval, mais ou menos, Nery? Olha, em todos Robson, os blocos. A gente pode fazer uma estimativa, mas algo em torno de talvez 50 mil pessoas por aí brincando em blocos. Quer dizer, a gente pode calcular que cerca de 25% a 30% dessas pessoas não sejam daqui de Salvador. Mas, sim, 25 a 30 não sejam de Salvador. São pessoas que vêm de fora. É algo em torno disso. Ok. Ou seja, muitos dos turistas que vêm para cá também não saem em bloco, vão para Pipoca, né? Sim, então você vê isso sim. muito, inclusive sobretudo turista estrangeiro, que ele gosta de ficar ali vendo a festa, fotografando, muitos estão na Ou Pipoca também. compram o ingresso para os fora do sistema formal de venda que vocês têm. Compram possível. no porto, compram na rua. É possível, isso pode dar um incremento maior. Quer dizer, eu não tenho essa estatística, porque é uma estatística informal de revenda. Porto, vocês têm, né? Dos turistas que vêm de navio. Exatamente. Né? Aí é um percentual. Quer dizer, tem muita coisa grande. que já vem pronta de lá, né? O grupo é formado lá fora e vem, vocês Hoje têm existem contatos, agências de viagem que são parceiras nossas e que vendem em todos os lugares do Brasil. Então, não só através dos cruzeiros, mas através... É um produto de turismo, quer dizer, está dentro da agência de turismo, Está dentro de um serviço de Está turismo. dentro, é uma parte fundamental na economia do turismo. Isso que o Joaquim disse é verdade. Nós não teríamos, o governo do Estado não teria jamais, nem as agências de viagem da Bahia todas juntas, Pra essa teriam divulgação, dinheiro para fazer o que Ivete, Daniela, esse povo faz pelo Carnaval da Bahia. Carlinhos Brau juntou em Madrid 1 milhão de pessoas na rua e convidou para ir para a Bahia. Exatamente. Agora que não tem preço, tá certo? Esse é um privilégio que a Bahia tem, é um handicap que é extraordinário. Interessante que o artista, muitas vezes nesses shows, a gente já viu isso várias vezes, ele faz a pergunta, quem vai para o Carnaval de Salvador, levanta a mão. E todos levantam a mão. E você sabe que não é verdade, nem todos virão, né? Mas todos teriam um desejo de vir, né? Claro. André, quem ganha muito e quem ganha quase nada com o Carnaval? Bom, quem ganha muito somos todos nós baianos, né? A Bahia, ela tem Financeiramente, eu impactado não recebi a minha parte ainda. Quando o dinheiro chega nos cofres públicos através das arrecadações de impostos e tal, eles são direcionados para um fundo que é mútuo. E aí esse dinheiro que vem do Carnaval, ele pode estar sendo aplicado no trânsito, ele pode estar sendo aplicado na educação, e ele não tem uma destinação exclusiva, não é um direcionamento entre dinheiro que veio do Carnaval, ele volta para o Carnaval e ele vai ser reaplicado. Eu imagino que, pelos dados que foram oferecidos aí, que estão disponíveis, o Carnaval, ele é rentável, ele gera receita mais do que gera despesa para o governo, existe uma grande participação da iniciativa privada, na verdade é como se fosse uma grande parceria público-privada. Onde é que esse dinheiro entra para o governo? O governo municipal, ISS, o que vem para... Hoje em dia, esse valor ele é representativo, mas o que é mais representativo hoje em dia é a questão do impacto que tem do financiamento privado do Carnaval. Então você tem informações que dizem que vai se arrecadar 20 milhões, vai se arrecadar 30 milhões com patrocínio, 18 milhões. Então cada ano você tem uma alteração nesse valor, e esse valor conta muito para a organização do Carnaval, porque esse dinheiro entra diretamente nos cofres e vai ser direcionado, entendeu? Através dessas cotas de patrocínio. E quem ganha pouco? Quem ganha pouco, o baiano gostaria de, em termos de dinheiro, a infraestrutura do Carnaval, ela não deixa um legado, como se está discutindo hoje em dia para a Copa, né? Não existe um legado formal, claro,
entre o legado que o Carnaval deixa para a cidade e para o ano inteiro. Eu acho que isso não é culpa necessariamente do Carnaval. Existe a necessidade, talvez, de uma perenização do Carnaval, de uma série de eventos durante o ano, que possibilite que essa taxa de ocupação, que fica praticamente plena durante o Carnaval, ela se perpetue durante o ano. Então, a série de eventos são necessários. E o Carnaval, ele não só acontece nesses dias de folia especificamente. Tem uma série de profissionais que trabalham o ano inteiro devido ao impacto do Carnaval. Então, você tem uma cadeia produtiva intensa, você tem indústrias envolvidas. Então, você não consegue medir hoje porque você precisa também, além dessa questão das bases de dados, você precisa do encadeamento dessa cadeia produtiva. Vamos montar, na verdade, não é uma cadeia produtiva, né? Porque você tem uma indústria, você tem serviços, você tem arquitetos que trabalham no Carnaval, você tem publicitários que trabalham no Carnaval. Isso não é medido normalmente. Normalmente, você mede quem? O cara que catou latinha lá no Carnaval, a reciclagem do Carnaval, os funcionários públicos que estavam lá a serviço, a Polícia Militar, e essas pessoas que estão por trás, e esses vazamentos que acontecem, né? Nem sempre essas pessoas são daqui de Salvador, são daqui da Bahia. Essas pessoas podem estar em São Paulo, no Rio, fora. 80% das fantasias que não são abadás, elas são fabricadas na China. Então, você tem um vazamento muito intenso no Carnaval, nesse período. Secretário, o senhor concorda, então, que muita gente critica que Carnaval é gasto público, mas é investimento? É investimento alto, né? 50 milhões, mais de 50 milhões, que só o governo do Estado gasta nisso. Não é brincadeira, é um investimento pesado. Não é gasto a fundo perdido de jeito nenhum. Mas é um investimento, não é gasto a fundo perdido, absolutamente. O que gera de emprego. O que gera de emprego na época do Carnaval e o que gera de emprego depois do Carnaval. Eu concordo com o nosso economista, André, no sentido que nós precisamos ter mecanismos mais perenes, para perenizar mais o Carnaval. Eu apresentei a ideia, e estou lutando por ela ainda, de termos a cidade da música, de transformarmos o nosso parque de exposições numa cidade da música, com espaço para todos os ritmos, com estrutura mais do que uma casa de show apenas, você ter você tem uma arena de 70 mil pessoas, onde você possa inserir a cidade do Salvador e a Bahia no roteiro dos grandes shows internacionais. Isso me resolveria definitivamente o problema, zeraria a baixa estação hoteleira na Bahia, porque você com 6 ou 7 shows que Joaquim traria para cá, tem estrutura para trazer. Um show de Madonna em São Paulo lota 2 semanas dos hotéis todos de São Paulo, né? Então, eu penso que nós temos que ter, seria bom termos alguns mecanismos de perenização. E essa é a ideia da cidade da música, nós estamos examinando, o governador continua examinando, estamos lutando, né, por ela, porque achamos que é realmente uma necessidade. Agora, o Carnaval sofre do mesmo problema que o turismo sofre, porque são parte de uma mesma economia, a economia do entretenimento, né, nós não temos uma contabilidade específica para a nossa produção, né, para a nossa cadeia produtiva, né? Tudo que Joaquim investe num trio elétrico vai para que conta nacional? Para a conta da indústria eletrônica, né? Ou então para a indústria automobilística que bota no trem. Todos os hotéis que são construídos no Brasil, eles vão para que conta? Para a conta da construção civil, né? Então você não sabe o que é que o turismo representa de indução da economia. Daí porque você tem uma dificuldade muito grande de convencer ministros da Fazenda, ministros do Planejamento, secretários da Fazenda, da importância disso, porque você não tem uma medida. Também, aí o cara do IBGE me disse, sim, secretário, mas você quer o quê? Que eu conte 2 vezes? Eu digo, não, eu quero que você conte separado. Que você tenha uma contabilidade, discrimine, exatamente, como já tem em alguns países. Agora a Alemanha acaba de apresentar a sua conta satélite, que é fundamental para que você saiba o que é essa atividade, que, ao meu ver, tem uma capacidade de geração de emprego e de renda muito mais rápida do que qualquer outra. 1 em cada 8 empregos do mundo estão ligados à economia do turismo e do entretenimento. Então, essa coisa aqui precisa ser reconhecida pelo governo, pelos governos que eu digo o seguinte, e pela sociedade também, né? Porque a própria sociedade não consegue identificar na nossa atividade a importância que ela tem. Quando o Robson fez a pergunta ao André no início, eu fiquei com vontade de interferir naquele momento, mas ainda tem chance, lembrando alguns players importantes do Carnaval que ganham muito com o Carnaval.
e que as pessoas às vezes não se dão conta disso. Mas a Braskem ganha muito com o carnaval. Porque a quantidade de sacola plástica que se usa no carnaval não está no gibi. E de embalagem PET, etc. Só que ninguém cita a Braskem como sendo um player do carnaval. A Alcan, a Alcoa, ganha muito com o carnaval. O pessoal só se lembra porque as latinhas de alumínio, claro. Então, é mais direto. a economia ela é plural e ela é envolvente como um todo. Então, algum tempo atrás, esses caras tinham a obrigação de investir no carnaval. Você não vê a Braskem patrocinando o Carnaval de Salvador. Tem que participar. Tem que patrocinar essa galera, você tem que exigir disso, porque é quem mais polui a cidade no carnaval e é quem mais vende em todos os lugares, tem embalagens dele por aí. Você não o vê preço de uma cerveja, o componente maior é a embalagem, não é o líquido. Exatamente, a indústria tem esse papel, quer dizer, ela produz o produto dela lá e ela se esconde lá fora, na sua base industrial. Enquanto que é ela que está sendo também... Porque ela é essencial e necessária. Claro. Ela acha que se tirar, ela não vai ter jeito, então ela não tem interesse em investir. Exatamente. Então, esses players muitas vezes são ocultos e eles são fundamentais para a festa como um todo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta falando sobre a economia do carnaval. Até já. Estamos de volta com o nosso TV Debate desta noite, conversando sobre a economia do carnaval. Eu vou fazer uma pergunta ao economista André Luiz Cardoso. André, a gente falou aqui sobre organização e amadurecimento da estrutura para que o Nery citou exemplo de pessoas e instituições que ganham muito com o carnaval e não participam do investimento só do lucro, não é? E você acha que poderia ser possível a organização de uma grande mobilização, de um plano econômico para o carnaval, onde todos os setores tivessem de forma organizada o seu custo e o seu benefício? É possível criar um grande conselho para formar uma estrutura econômica que seja mais organizada? Veja só, é muito possível. O Estado tem esses mecanismos. Você tem a FAPESB que pode financiar essas